a Tatiane e o Eliseu. Lara, Tatiane e Eliseu, ok. Isso. Então, a gente fez de uma forma meio que mais básica mesmo. A gente só vai falar mesmo os tipos de modais que a gente acha que são mais decorrentes no Brasil. Como o senhor já falou do rodoviário, né? Ele é responsável por cerca de 45% das distribuições no Brasil, mas o ruim dele mesmo, que o senhor falou, é porque ele só percorre por curtas distâncias. Aí tem o modal, o aquaviário, que o bom dele é que ele percorre grandes distâncias, mas ele é muito lento. Mas a outra vantagem dele é que ele também carrega uma grande quantidade de carga. Aí tem o ferroviário, que ele tem um baixo custo e ele consegue carregar cargas de grande volume, mas ele tem muita baixa flexibilidade. E também tem o aéreo, ele é bom, mas só que ele é muito caro. Então, e também o Brasil também ele não tem uma boa estrutura para poder usar esse modal. Aí a gente separou aqui que em 2000 foi indicado que o uso do aquaviário no Brasil era de 13%, era de 13,8%, o ferroviário é de 19,5% e o rodoviário ele é de 61,8%. De quando que é esses números? 2002. 2002. Eu acho que porque eu não achei, a gente não achou uma atualização. Lembra que eu falei para vocês, né, que um dos grandes problemas é que a gente não tem identificação desses números, e a gente falou que isso é um problema, e realmente a gente só acha coisa de 2002, 2004, a gente não acha essa estatística atualizada. Muito estranho. Também não mudou muito, né, porque não se investe em rodovia, não se investe em ferrovia, só se investe em rodovia. Legal, muito bom. Era essa a ideia que eu queria que vocês tivessem realmente. A gente achou estranho, por isso que eu pensei em não falar esses números de 2002, mas como o senhor mesmo falou, né, não tem uma atualização mesmo, né? Não é frequente essa atualização. Aliás, deveria ser, né? O próprio governo deveria investir, pegar algumas faculdades que pudessem, algumas universidades que pudessem ir atrás desses números, pesquisar, bancar esses estudantes, falar com os estudantes para bancar esses números e trazer uma atualização, pegar no macro do Brasil em 2020. Como é que nós estamos em 2020? Essa é uma forma. Mas o senhor sabe por que eles não fazem essa atualização? Porque não é interesse. Ah, tá. Não é interesse. Só por isso, não tem nenhum motivo maior que esse? Não tem, isso é interesse político, né? Quando tem um interesse político por trás das coisas, as coisas não avançam, né? Aí você fala assim, mas aí é o governo atual, é o governo anterior, é o interesse político, não interessa de qual governo. Politicamente, há um interesse por detrás disso daí. Muita gente ganha com isso aí, muita gente ganha com isso aí. Quem perde é o Brasil. Então, quando quem perde é o Brasil e muita gente ganha, eles não têm muito interesse em fazer isso melhorar. Entendi. Próximo grupo. Vamos lá. Professor, posso falar? 5 minutos, Salim. Primeiramente, o grupo é composto por eu, Antônio Carlos e Jarba Santos. Iremos falar sobre a empresa Eficiente Logistics, ou seja, logística eficiente. Nós iremos falar sobre a produção de móveis, em geral, cadeira, etc. Como é que isso ocorre? Ocorre da seguinte forma. A matéria-prima é entregue pelos fornecedores até a fábrica, via transporte terrestre, que é o transporte rodoviário. Aí depois ocorre o recebimento dessa matéria-prima, né? O recebimento. Aí vem o almoxarifado das matérias-primas, que é o armazém das matérias-primas. E depois ocorre, com as matérias-primas, ocorre a fabricação de móveis, como cadeiras, estante para TV, entre outros. Logo em seguida, depois da fabricação dos móveis, ocorre a estocagem do móvel ou
dos móveis em processo, né? E logo depois da estocagem dos móveis em processo, ocorre o produto pronto, a montagem do produto, a embalagem, etc. Logotipo também. Depois da montagem, o que acontece? O produto já está pronto para sofrer uma certa expedição. Ou seja, já tem um armazém de produto acabado para sofrer uma expedição via transporte terrestre, né, que por caminhão. Essa expedição, pessoal, pode ocorrer para seguintes destinos: para armazém central, pode ocorrer para consumidor final, para varejista, para atacadista e para centro de distribuição. Pessoal, só complementando a ideia do nosso grupo, a gente está falando em processo, tá? A gente está falando input, que são as matérias-primas, mão de obra, maquinário, energia, a transformação do processo, que seria a indústria dessa produção, e a distribuição, que é o output, que a gente verificou o modal rodoviário. Por que o modal rodoviário? A gente analisou a capacidade do produto, né? Que é muito importante numa tomada de decisão. Sim. Aí a gente falou desde o processo inicial e desde o processo final, né? Onde que o cliente solicita, né? O modal, igual o professor falou, esquematize o processo de transporte, né? Ver a melhor solução, né? Referente desde o input e desde o output. Pronto, Gabriel? Sim. Então, olha só, de novo, aquele comentário que eu fiz lá para o Gilmar, né? Neste momento, a gente não era para especificar, tá? Não era para nichar ainda. Vocês nicharam bastante. Hoje era só para a gente ter uma ideia do geral, de como é feito, né, o transporte. Então, de novo, assim, nós temos na logística a administração de materiais, ou a logística de materiais, a logística interna e a logística de distribuição. Quando a gente fala de distribuição, o transporte está aqui dentro. Então, a gente vai ter uma ideia, a ideia hoje seria, como é que é feito esse transporte? Tá? No Brasil tem uma característica, foi o que o Vitor falou. Qual é a grande característica? 62% de toda a carga e pessoas são transportadas pelo rodoviário. Essa é a característica. O restante, ou seja, os outros 38%, são divididos em aéreo, rodoviário, ferroviário e dutoviário. Está certo ou está errado? Não sei, a gente vai discutir isso depois. Hoje a característica era essa, tá? Mas não estou dizendo isso assim. Quando vocês trazem uma informação adicional, me permite criar perguntas. Não é o caso, não vou criar essa pergunta. Mas lembrem-se disso, né? Quando vocês forem numa entrevista e vocês começam a responder coisas que o outro lado não perguntou, abre a porta para o outro lado fazer mais perguntas. Sempre tenham essa preocupação. Respondam aquilo que foi perguntado. Nesse momento, não era para entrar em detalhes. Lembrem-se disso, tá? Neste momento. Nós vamos entrar em detalhes, sim, mas mais para frente. Então, tenham essa preocupação. Errado ou certo não é a questão nesse momento. Eu só quero que vocês sempre se preocupem, né? Sempre respondam o que foi perguntado. Tá? Ô, professor, acho que a gente se confundimos aí. Eu acho que se tivesse, eu acho que em sala de aula, eu pedia um pouquinho, sei lá, lógico, a gente estaria fazendo o exercício junto, não tem problema não. Mas lembrem-se, né? Não é porque o Zoom fechou que o Zap fechou, tá? O Zap vocês poderiam perguntar. Beleza? Quando for assim, pergunta aí no Zap, eu estou à disposição no Zap. Tá faltando um grupo para a gente fechar, 5 minutos para esse grupo. É o meu grupo. O meu grupo é eu, o Carlos Osman, a Pamela e a Jennifer. Ok. Eu não estou vendo a Jennifer. Dá permissão para compartilhar só? Lógico. Cadê a Jennifer? Ela não está hoje aí? Acho que caiu, professor. Aí, ó, voltou. Tá. Ah, tá. Legal. Tô aqui. Opa, tudo bom aí, Jennifer? Tá aí, Guilherme? Tudo bem, professor? Thais fez uma pesquisa rápida sobre o assunto. Thais pegou os modais que mais transportam a carga no Brasil,
que foi falado, o rodoviário com 61,1%, o ferroviário com 20,7%, o aquaviário com 13,6%, o duto viário com 4,2% e o aeroviário com 0,4%, o menor que tem de carga. Você tem um custo alto. E a outra pegou um esquema de distribuição de grãos, que fala da produção, da maquinário cortando a planta, tudo, os grãos, que vai mandado para um transporte para o armazém, um para o mercado interno e os outros para o porto. Do armazém, ainda tem um que transporta para a agroindústria para depois ir para o porto. Então é utilizado praticamente todos os modais para transportar o grão, menos o duto viário e o aeroviário. Ok. Jennifer, quer completar aí? Isso, professor. Eu peguei só como exemplo esse esquema da soja, que aí a gente consegue entender bem esse fluxo de utilizar esses 3 modais, né? Que aí a gente mescla o rodoviário, o ferroviário e, por último, o marítimo. E aí a gente pode destrinchar, porque pode ver que ele tem essas 3 vertentes. O produtor diretamente para o porto, né? Vai direto, que vai transportar lá para o seu cliente, ou a produção para o estoque e armazenagem, que pode ir para o agronegócio, né? Ou para o mercado interno. Então, acho que essa figurinha aí, assim, por si só, dá para a gente entender perfeito, assim. Eu peguei a soja porque, como eu falei, né? A gente pode falar um pouquinho melhor e de uma forma rápida, né? Mostrar para o pessoal aí como que é feito e aqui em Santos, né, um dos principais também. Então, só peguei o exemplo da soja, mas praticamente a gente pode utilizar para qualquer produto, né? Sim, é isso que eu estava comentando aí para o grupo. Legal, era na parte inicial foi muito Posso bem. falar, professor? Opa, caramba, desculpe aí. Vai lá, Osman. Não, beleza. Então, mas como... Acho até que é o que o senhor vai falar aí, que pelo que eu vi, o que o senhor falou para os demais também, né? Que hoje seria o foco maior no genérico sistema, no rodoviário, ferroviário, aquaviário, e nem tanto no produto em si, né? Mas a gente estava conversando e achou melhor esquematizar dessa forma para poder ilustrar um pouco, mas como é uma forma mais global, assim, mais... Como é que eu vou te falar? Mais geral, né? Então, por isso que foi colocado também aqui, o Gui colocou esse gráficozinho aí para poder estar colocando todos os modais aí. Entendeu? Não, Osman, eu não ia criticar, não. Muito pelo contrário. Fica tranquilo. Ai, que medo, então tá bom. Fica Ainda tranquilo. bem que eu te entendo. Por isso que eu falei para a turma que vocês podem dividir a tela, né? Fazer a divisão, porque assim fica muito mais esclarecedor. Então, olha lá, rodoviário, isso tem uma razão. A gente vai discutir essas razões de por que o Brasil é dessa forma. E do lado direito, quando vocês especificaram, criaram o nicho da soja, o nicho do agronegócio é bem parecido com isso daí. Então, não ia criticar, não. Eu achei até legal a sequência. Você pegou o geral e depois trouxe um específico. E aí vocês dão uma abertura para mim. Amanhã, quando a gente começar a aula, eu queria que vocês me falassem o que é logística intermodal e multimodal. Anotem aí. Amanhã a gente vai começar a avaliar a diferença. Por quê? Porque nós estamos olhando para o quadro da direita falando de grãos do Brasil. E a gente vê ali, olha, o caminhão, o navio, a ferrovia. Por que isso acontece? Aí começa a ver aquela coisa que a gente falou do planejamento. Como é que a gente planeja o transporte, o sistema de transporte brasileiro? Por que isso aqui está tão bem feito? Por que isso aqui acontece no sistema de grãos? Porque talvez alguém tenha investido. O sistema de grãos é interessante para o Brasil. Então, a gente coloca o rodoviário onde é preciso, coloca o aquaviário onde é preciso e coloca o ferroviário onde é preciso, até chegar ao aquaviário de novo para exportação. Então, achei muito legal, ficou muito bem nisso daí. Eu gostaria que amanhã, então, vocês chegassem
para identificar o que é, a gente enxerga nesse quadro aí debaixo do grãos, o transporte multimodal e o intermodal. A gente vai discutir um pouco dessa diferença entre o intermodal e o multimodal, ok? E amanhã a gente começa, então, com as ditas cujas: planejamento, administração, gerenciamento e gestão, para a gente começar a ter uma visão macro do que é isso que acontece nas empresas, ok? Legal? Muito obrigado pela participação de hoje, então. Obrigado. Tenha uma excelente segunda aula. Até amanhã, se Deus Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.